Acredito que esta seja uma das fotos mais perturbadoras da história do mergulho livre. Esta é a última foto de Nicolas Mavoli antes de ele ter um fim horrível. Você quase pode perceber pela expressão no rosto dele que ele sabia que algo muito ruim estava prestes a acontecer com ele. De desastres em treinamentos a acidentes fora do comum e tentativas fracassadas de recordes mundiais, este episódio reúne horrores do mergulho livre. Recomenda-se discrição ao espectador. Imagine-se em uma praia de areia, cercado pelo azul das Bahamas. O ar é quente e a água aos seus pés é calma e cristalina. Essa era a cena em 17 de novembro de 2013, quando Nicolas Mavoli, um homem de 32 anos do Brooklyn, Nova York, se preparava para o que seria seu último mergulho livre. Ele veio aqui para a Vertical Blue Competition, um evento de prestígio no mundo do mergulho livre, e seu objetivo naquele dia era bater mais um recorde americano. O mergulho livre é um esporte que leva ao limite o que o corpo humano pode fazer debaixo d'água. Diferente do mergulho com cilindro, os mergulhadores livres não usam tanques de oxigênio. Eles respiram fundo e mergulham o mais fundo possível no oceano. Esse esporte é perigoso, então conheça seus limites. Alguns mergulhadores buscam sempre ultrapassar esses limites. Nicolas era um desses mergulhadores. Dean's Blue Hole, onde ocorreu a competição, é o sumidouro subaquático mais profundo conhecido no mundo. Ele desce mais de 202 metros de profundidade. Imagine-se à beira de um poço profundo e escuro, o terceiro buraco azul mais fundo do mundo, sabendo que ao mergulhar estará totalmente cercado por água. Somente água, sem oxigênio ou equipamentos de mergulho, exceto máscara, nadadeiras e roupa de neoprene. O mergulho livre é um esporte praticado em silêncio. Não há respingos, nem motores, apenas o som do seu coração batendo e a pressão da água profunda ao seu redor. É de tirar o fôlego, mas também muito perigoso. E Nicolas estava prestes a mergulhar nessas profundezas. Às 12h25, Nicolas flutuava de costas, se preparando mentalmente. Sua respiração era lenta e constante, enquanto ele se concentrava em encher os pulmões com o máximo de ar possível. Ele ia tentar um mergulho chamado peso constante sem nadadeiras. Isso significava que ele só podia usar sua força para subir ou descer sem nenhum equipamento. Ele pretendia alcançar 236 pés com uma única respiração. Com os mergulhadores de segurança a postos, Nicolas virou-se e iniciou o mergulho. Ele se movia suavemente pela água, seu corpo cortando o azul como uma flecha. Os outros atletas e observadores assistiam ansiosos da superfície. Acompanhavam Nicolas pelo sonar durante sua descida. Tudo parecia bem, até ele atingir cerca de 68 metros. Foi aí que algo mudou. Nicolas hesitou por um momento e parecia que ele estava prestes a voltar. Naquele instante, ele fez uma escolha. Em vez de nadar de volta para a superfície, ele continuou descendo, determinado a alcançar seu objetivo. Vendo de cima, alguns colegas mergulhadores ficaram inquietos. Mike Board, outro mergulhador na competição, disse depois: "Mergulhar até aquela profundidade sem nadadeiras é difícil. Eu sabia que seria difícil para ele voltar." Finalmente, depois de quase 4 minutos debaixo d'água, Nicolas emergiu. Seu rosto rompeu a superfície da água e ele logo tirou os óculos, sinalizando aos juízes que estava bem. Mas algo não estava certo. Ele falava, arrastando as palavras, e tinha um olhar distante. Então, sem aviso, Nicolas perdeu a consciência e escorregou de volta para a água. A equipe de segurança agiu rápido, retirando-o e levando-o para uma plataforma próxima. Eles agiram rápido para reanimá-lo, fazendo RCP e procedimentos de emergência. Por instantes, o pulso dele retornou, mas logo sumiu de novo. Após 90 minutos, ficou claro que não poderiam salvá-lo. Nicolau Mavoli foi declarado morto. Foi um momento de partir o coração para todos na disputa. Nicolau tornou-se uma figura querida na comunidade de mergulho livre. Ele era novo no esporte, mas já causava grande impacto
quebrando recordes e superando limites. Poucos meses antes, em maio, ele foi o primeiro americano a mergulhar mais de 100 metros sem assistência. Aquele mergulho foi uma grande conquista. Alguns afirmam que um evento alarmante alertou Nicholas 2 dias antes de seu mergulho fatal. Ele tentou mergulhar a 96 metros usando um método diferente, chamado imersão livre, onde você se puxa para baixo e para cima com uma corda. Ele não atingiu seu objetivo e voltou à superfície com sangue na boca, sinal de compressão pulmonar. Isso ocorre quando a pressão em profundidade rompe os capilares dos pulmões. Embora os médicos tenham liberado sua continuidade nas competições, esse evento pode tê-lo afetado subconscientemente. A morte de Nicholas chocou todo o mundo do mergulho livre. Foi a primeira vez que alguém morreu numa competição internacional. Apesar do risco do esporte, foi um lembrete trágico de como tudo pode dar errado rapidamente. E Nicholas não foi o único mergulhador livre cuja vida acabou nas profundezas do oceano. Menos de um ano antes, outra mergulhadora, Audrey Mestre, perdeu a vida em uma tentativa de quebrar recorde na costa da República Dominicana. A história dela é igualmente comovente. Audrey já era uma mergulhadora experiente. Ela já tinha quebrado recordes antes e, nos treinos do começo da semana, chegou a 170 metros mais fundo que a maioria jamais irá. Audrey, com apenas 28 anos, se preparava para tentar um mergulho para bater o recorde mundial em um dos esportes mais extremos. Ela queria alcançar 171 metros de profundidade com uma só inspiração. Sem cilindros de mergulho, sem suprimento de oxigênio, apenas pura força de vontade humana e uma conexão profunda com o oceano. Em 12 de outubro de 2002, Audrey Mestre estava no convés de um barco na costa da República Dominicana. O oceano se estendia infinito à sua frente, calmo na superfície, mas escondendo profundezas incríveis que ela exploraria. Ela não buscava só um recorde pessoal. Ela queria bater o recorde mundial que pertencia ao seu marido, Francesco Pippin Ferreiras. Pippin alcançou 531 pés. Audrey e Pippin treinavam juntos há anos e compartilhavam um vínculo especial pelo amor ao mar. O mergulho livre difere de outros esportes. Não há espaço para erros. Ao mergulhar mais fundo, a pressão cresce, comprimindo seus pulmões e desacelerando o coração. Na profundidade que Audrey buscava, a pressão seria aproximadamente 18 vezes maior que na superfície. A maioria das pessoas não conseguiria suportar isso, mas para Audrey era um desafio que ela estava pronta para enfrentar. Naquele sábado, tudo parecia pronto. 13 mergulhadores de segurança ficaram em várias profundidades para monitorar e ajudar Audrey, se preciso. Ela planejava usar um trenó lastreado, preso a um cabo, para descer rapidamente até a profundidade alvo. Ao chegar, ela inflaria um balão para voltar à superfície em minutos. O mergulho duraria menos de 4 minutos, mas não saiu como planejado. Audrey respirou fundo, encheu os pulmões e segurou o trenó. Ela desceu rápido, mundo acima, sumindo enquanto a água escurecia e esfriava. Quando ela chegou a 561 pés, porém, algo deu errado. O balão dela não inflou direito e ela não subia de volta. O que era para ser um mergulho rápido se transformou em uma luta de 9 minutos. Os mergulhadores notaram algo errado e tentaram ajudar, mas foi tarde demais. O marido dela, Pippin, mergulhou para salvá-la. Ele a levou até a superfície, mas ao chegarem, Audrey já estava inconsciente. Apesar das tentativas imediatas de reanimá-la, incluindo RCP, Audrey nunca recuperou a consciência. O mundo acabara de perder uma de suas maiores estrelas do mergulho livre. A morte de Audrey abalou a comunidade de mergulho. Muitas pessoas perguntaram: o que deu errado? A autópsia inicial apontou afogamento, mas os detalhes do incidente só surgiram semanas depois. Havia dúvidas se os procedimentos de segurança foram seguidos corretamente. Alguns achavam que faltavam
mergulhadores de segurança na água para responder rapidamente. Outros disseram que a falta de ajuda médica imediata no barco atrasou o tratamento adequado. A morte de Audrey gerou debate sobre o futuro do mergulho sem limites. Nessa disciplina, mergulhadores usam trenós para descer e subir rápido, alcançando profundidades extremas que o corpo humano não foi feito para suportar. Críticos, como o ex-campeão de mergulho livre, Humberto Pellizzari, dizem que o mergulho sem limites virou mais busca por adrenalina do que teste de habilidade. Os riscos eram altos demais. Nessas profundezas, o corpo sofre um estresse enorme. A frequência cardíaca reduz para menos de 20 batimentos por minuto e os pulmões comprimem-se a uma fração do tamanho normal. O sangue se afasta das extremidades, protegendo os órgãos vitais. Lá embaixo é um mundo alienígena e sobreviver exige tudo de você. Rudy Castanera, presidente de uma organização de mergulho livre, afirmou que era evidente que algo assim aconteceria cedo ou tarde. As profundezas que os mergulhadores estavam alcançando começavam a ultrapassar os limites do que o corpo humano podia suportar e os acidentes estavam se tornando mais prováveis. Como Audrey, o mergulhador livre Stephen Keenan também enfrentou sua própria luta com as profundezas. Em 2017, Stephen Keenan era uma figura bem conhecida no mundo do mergulho livre. Ele era mergulhador habilidoso e especialista em segurança. Ele dedicou a vida a ajudar outras pessoas a lidar com os riscos do mergulho profundo. No dia 22 de julho daquele ano, tudo parecia perfeitamente planejado para um mergulho no Buraco Azul em Dahab, Egito. Stephen estava pronto para ajudar sua amiga e a principal mergulhadora italiana, Alessia Zecchini, enquanto ela tentava atravessar uma das estruturas subaquáticas mais perigosas do mundo, o Arco. Se você nunca ouviu falar do Arco, é um túnel subaquático natural a 55 metros de profundidade. Mergulhadores atravessam o túnel de um lado ao outro do Buraco Azul. É bonito, mas perigoso pela profundidade e correntes fortes. Muitos mergulhadores perderam a vida lá, subestimando os perigos. Com Stephen Keenan como mergulhador de segurança, Alessia sentia-se confiante. Treinaram juntos e Stephen já atravessara o arco várias vezes antes. Na verdade, Alessia estava em boa forma. Ela vinha treinando para o próximo campeonato mundial e atravessar o arco para Rob parecia um mergulho fácil para ela. Como treinador e amigo, Stephen organizou tudo nos mínimos detalhes. A equipe de segurança, formada por instrutores e mergulhadores experientes, ensaiou o mergulho diversas vezes. O tempo era fundamental. Stephen deveria encontrar Alessia na saída do arco e escoltá-la de volta à superfície. Tudo estava planejado, até o último segundo. Mesmo com planejamento, às vezes as coisas dão errado. Alessia começou seu mergulho, descendo suavemente no Buraco Azul, seguindo uma rotina cuidadosamente cronometrada. O plano era que Alessia descesse, usando imersão livre, ou seja, ela se puxava por uma corda e depois atravessava o arco sem nadadeiras. Stephen pediu que ela ficasse junto à parede do Recife para não esbarrar nos dois mergulhadores técnicos que filmavam. Tudo parecia estar indo perfeitamente quando ela começou a atravessar o arco, mas foi aí que a primeira coisa saiu um pouco do planejado. Como Alessia nunca atravessara o arco, não conhecia as sutis mudanças de luz que mostrariam sua saída. Ela seguiu nadando pela parede do Recife sem notar que já passara do meio. Ela se movia mais rápido que o esperado, em parte pela profundidade. O arco fica a 55 metros de profundidade, onde mergulhadores têm flutuabilidade negativa e afundam mais rápido que o previsto. Enquanto isso, Stephen se preparava para seu mergulho de peso variável, no qual desceria com um peso para encontrar Alessia ao sair do arco. Mas então algo inesperado aconteceu. Pouco antes de sua descida, Stephen pediu mais 10 segundos. Ninguém sabia o motivo e ninguém perguntou. Stephen era o chefe, o responsável por organizar tudo, e já havia atravessado o arco com sucesso várias vezes. Quando ele pediu mais 10 segundos, a equipe confiou nele.
Esse pequeno atraso, porém, fez com que, quando Stefan chegou ao fundo, Alessia já tivesse saído do arco e estivesse muito mais longe da corda do que o esperado. Stefan percebeu isso imediatamente e correu em direção a ela. Esse foi o próximo erro que aconteceu. Ao invés de guiá-la até a corda distante, Stefan decidiu rapidamente iniciar a subida ali mesmo. No início, Alessia nadava sozinha, com Stefan logo atrás. Ele estava observando de perto, pronto para ajudar, se fosse necessário. Ao se aproximarem da superfície, Stefan notou que Alessia estava cansada. Ele a segurou pela cintura para ajudá-la a subir. A correnteza estava mais forte que o esperado e os afastou do local previsto para emergir. Quando chegaram à superfície, Alessia ainda estava consciente. Ela estava cansada, mas ciente do que acontecia ao seu redor. Foi aí que a terceira coisa deu errado. Stefan, o homem que tinha sido o protetor de todos, estava de bruços na água. Inicialmente, ninguém notou o ocorrido. Um grupo de mergulhadores com snorkel fazia muito barulho e espirrava água, dificultando ouvir os gritos de Alessia por ajuda. Ela rapidamente virou Stefan e viu que ele não estava respirando. Foi aí que o pânico tomou conta. A equipe de segurança ao redor do buraco azul correu para ajudar. Fizeram respiração de resgate na água enquanto levavam Stefan à margem, mas sabiam que o tempo se esgotava. Ao chegarem à margem, perceberam que algo estava muito errado. A equipe realizou RCP, mas o equipamento de que precisavam não estava lá. Naquela época, não havia desfibrilador no buraco azul e até mesmo a ambulância tinha que estacionar longe da água. Apesar de todos os esforços, Stephen nunca recobrou a consciência. Stephen Keenan morreu naquele dia, salvando uma amiga. Mergulhadores acreditam que ele pode ter sofrido um apagamento em águas rasas. Essa condição ocorre quando o cérebro fica sem oxigênio de repente. Foi uma perda devastadora para a comunidade de mergulho e todos que o conheciam. Ele foi um herói para muitos, um treinador, um amigo e um homem que deu tudo de si para garantir a segurança dos outros. Pouco antes, outra tragédia abalou o mundo do mergulho livre. Natalia Molchanova era uma lenda no mundo do mergulho livre. Nascida na União Soviética em 1962, ela foi moldada por uma formação de disciplina rigorosa e muito trabalho duro. Ela treinava como uma atleta da era soviética, mas com alegria e risadas no coração. Natalia só começou a praticar o mergulho livre quando já estava na casa dos 40 anos, o que era incomum para um esporte em que muitos atletas começavam jovens. Mesmo assim, ela logo se destacou como a melhor. Ela superou limites que ninguém imaginava possíveis para uma mulher da idade dela, ou, na verdade, para qualquer pessoa. Ao longo de sua carreira, Natalia quebrou 40 e recordes mundiais e venceu 23 campeonatos mundiais. Ela era conhecida por sua notável consistência e calma sob extrema pressão. Ela não era reconhecida só pelas habilidades físicas, mas também por técnicas mentais que a mantinham calma e focada sob pressão. Uma dessas técnicas era algo que ela chamava de desconcentração da atenção. Era uma forma de meditação que permitia a ela espalhar o foco por todo o ambiente, em vez de se concentrar apenas em uma coisa. Ela disse que isso a ajudava a relaxar e manter consciência do corpo ao mergulhar. Natalia via a força mental tão essencial quanto o treino físico. Quando tinha 53 anos, Natalia era considerada a maior apneísta do mundo. Seu apelido, a máquina, veio de sua capacidade de superar quase qualquer pessoa no esporte. Seja no mergulho de peso constante, onde os mergulhadores precisam voltar à superfície com o mesmo peso que levaram para baixo, ou no mergulho sem limites, onde um trenó os puxa para as profundezas, Natalia dominava todas as modalidades. Mesmo que Natalia fosse uma mestre em manter a calma e controlar a respiração, o oceano é sempre imprevisível. No dia 2 de agosto de 2015, Natalia estava na Espanha dando aulas de mergulho livre para um estudante russo rico. Era um dia como qualquer outro, mas depois da aula,
ela decidiu fazer um mergulho sozinha. Não era para ser nada muito profundo ou desafiador, especialmente para alguém como ela. Ela já havia mergulhado muito mais fundo antes, ultrapassando os limites da resistência humana. Mas desta vez, as coisas deram errado. Ninguém sabe ao certo o que ocorreu naquele mergulho. Natália estava sem assistentes de segurança, algo comum em mergulhos fora de competição. Afinal, ela era a mergulhadora mais experiente do grupo e parecia ser um mergulho de rotina. Quando ela não voltou à superfície, seus colegas começaram a se preocupar. Eles buscaram, mas Natália sumiu. Equipes de busca vasculharam por dias a costa da Espanha, mas nunca encontraram o corpo dela. Acredita-se que fortes correntes submarinas possam tê-la levado ou que ela possa ter perdido a consciência nas profundezas. No mundo do mergulho livre, desmaios são sempre uma ameaça, especialmente se o corpo fica privado de oxigênio por muito tempo. Sem mergulhadores de segurança, até os melhores mergulhadores livres podem perder a vida no mar. O desaparecimento de Natália foi um grande choque para a comunidade de mergulho. Como alguém tão habilidosa, disciplinada e forte poderia sumir em um mergulho aparentemente simples? Seu filho, Alexei Molchanov, que também era um campeão mundial de mergulho livre, continuou procurando por ela durante dias. Ele aceitou que sua mãe havia partido após longa busca. Esse foi um momento devastador para ele, para a família deles e para todos que admiravam Natália. Muitos especularam sobre o que deu errado. Alguns acreditavam que as fortes correntes na costa da Espanha poderiam ser demais, até para alguém experiente como Natália. Outros questionaram se ela teria sofrido um apagão em águas rasas, condição perigosa em que o mergulhador perde a consciência antes de chegar à superfície. Seja qual for a causa, Natália se foi, perdida nas profundezas que definiram sua vida incrível. Natália Molchanova passou a integrar a lista de lendas do mergulho perdidas nas profundezas. Uma semana depois, outro mergulhador tentaria seu próprio recorde mundial e também enfrentaria um fim trágico. Guy Garman, o Doc Deep, já era acostumado a superar limites. Em 15 de agosto de 2015, ele estava tentando o que muitos mergulhadores considerariam impensável: quebrar o recorde mundial mergulhando a 1.200 pés de profundidade na costa de San Juan, nas Ilhas Virgens Americanas. Mas esse mergulho não visava só o recorde para Garman. Era um teste dos limites humanos e o culminar de anos de planejamento e preparação. Apesar de sua dedicação e planejamento, tudo deu terrivelmente errado, e Garman não retornou vivo à superfície. Garman tinha 56 anos e mergulhava há apenas cerca de 4 anos, mas sua paixão pelo esporte era intensa. Ele era otorrinolaringologista, um especialista em ouvido, nariz e garganta. Sua formação médica lhe proporcionava uma visão única de como o corpo humano se adaptava a condições extremas subaquáticas. O mergulho virou mais que um hobby para ele, tornou-se uma obsessão. Garman já realizou mergulhos profundos antes, chegando a 248 metros em uma tentativa anterior. Desta vez, ele estava pronto para ir ainda mais fundo. Enquanto Garman e sua equipe se preparavam para o mergulho, tudo parecia estar em ordem. Eles passaram 2 anos planejando, ensaiando e montando uma equipe de apoio que incluía seu filho, Kip, e sua esposa. O mergulho de Garman seguiria um plano bem elaborado. Ele desceria até cerca de 656 pés com seus mergulhadores de apoio. Depois, continuaria sozinho até a marca de 1.200 pés. Ao chegar, ele pegaria um marcador para provar que esteve lá e subiria até 656 pés, onde a equipe o encontraria para o trecho final até a superfície. Mas o mergulho em grandes profundidades nesse nível traz riscos extremos. Quanto mais fundo você vai, maior é a pressão. A 1.200 pés, a pressão é 35 vezes maior do que na superfície. É como o peso de 3 elefantes sobre você. Essa pressão imensa pode esmagar os pulmões de uma pessoa e nessas profundezas, até pensar com clareza
se torna difícil devido a uma condição chamada narcose por nitrogênio. Isso ocorre quando o nitrogênio dos cilindros de ar se acumula no sangue, causando confusão e euforia, o que pode prejudicar o julgamento. Para combater isso, os mergulhadores usam uma mistura especial de gases chamada Trimix, que reduz os níveis de nitrogênio. Mesmo assim, os riscos são graves. Também existe o perigo da doença descompressiva, ou mal dos caixões. Ao descer fundo no oceano, o mergulhador absorve nitrogênio. Se subirem rápido demais, o nitrogênio pode formar bolhas no sangue, causando dores fortes, danos aos órgãos ou até morte. Para evitar isso, mergulhadores fazem paradas de descompressão em diferentes profundidades na subida, permitindo ao corpo liberar o nitrogênio acumulado com segurança. Garman sabia disso, e seu plano de mergulho já previa paradas de descompressão na subida. Garman tinha 5 cilindros presos às costas, cheios de trimix, oxigênio, nitrogênio e hélio, para mergulhos profundos além de 30 metros. Ele planejou descer a 30 metros por minuto, com o objetivo de alcançar 360 metros em 12 minutos. A equipe mediu a linha de mergulho e aprendeu no fundo do oceano. Eles conferiram tudo 2 vezes e ficaram confiantes. Às 6 da manhã, Garman e equipe de apoio entraram na água. A descida começou conforme o planejado. A equipe o acompanhou até a marca de 200 metros, onde pararam e Garman continuou sozinho. A tarefa dele era simples: seguir a linha de mergulho até o fundo, pegar o marcador e voltar. Garman sentiu apreensão ao descer na escuridão. O equipamento da família parecia ainda mais pesado. O isolamento era esmagador. A pressão apertava seu peito e sua mente corria com 1000 preocupações. Ele lutou contra o impulso de entrar em pânico, concentrando-se na respiração e na linha de descida. A equipe na superfície aguardava encontrá-lo a 656 pés após 38 minutos, mas a espera se prolongou para depois 2 horas. À medida que o tempo passava, não havia sinal de Garman ou sequer bolhas subindo das profundezas. Os mergulhadores de apoio logo buscaram em áreas mais profundas para encontrá-lo. A situação ficava mais crítica a cada minuto. Os mergulhadores exploravam as águas escuras em busca de sinais de Garman. Mas não havia nada, nenhuma bolha, nenhum movimento, apenas silêncio. A equipe buscou por horas, mas logo percebeu a verdade trágica. Algo tinha dado terrivelmente errado e Garman não voltaria. Sua esposa e seu filho, que esperaram ansiosamente na superfície, ficaram devastados. O que deveria ter sido um momento de triunfo se tornou um pesadelo inimaginável. Após 3 dias, encontraram o corpo de Garman. O equipamento ficou intacto e o cilindro preso. Ninguém sabia ao certo o que deu errado no mergulho dele. Especialistas achavam que a narcose por nitrogênio poderia ter influenciado. A narcose é uma mudança reversível da consciência durante mergulhos profundos. Ela é causada pelo efeito anestésico de certos gases em pressões parciais elevadas. Em grandes profundidades, até mergulhadores experientes podem se desorientar e perder a direção. Muitos na comunidade de mergulho já haviam manifestado preocupação antes do mergulho de Garman. Apesar de apaixonado e determinado, ele tinha feito só cerca de 600 mergulhos. Apesar de parecer muito, mergulhar em grandes profundidades é algo bem diferente. Mergulhar a 1.200 pés exige um nível de experiência que pouquíssimos mergulhadores possuem. Na verdade, menos de 10 pessoas no mundo mergulharam além de 800 pés, com equipamento autônomo, e mais gente já caminhou na Lua do que completou com sucesso um mergulho nessas profundezas. Uma semana antes do mergulho, a equipe de Garman publicou um vídeo no YouTube mostrando os preparativos. Mergulhadores experientes assistiram alarmados. Consideraram o mergulho ambicioso demais para a experiência de Garman e acharam que sua equipe não tinha expertise para a missão tão perigosa. Avisaram que o mergulho tinha muitos sinais de alerta.
Mergulhar em grandes profundidades é um dos maiores desafios humanos, e nenhum preparo elimina todos os riscos. O oceano é imprevisível, e até mesmo o menor erro pode ter consequências fatais. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem.